Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, Raíssa Cruz. Estamos aqui em mais um episódio do Embarque Nessa podcast. Antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, que é muito especial, alguns recadinhos. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Embarque Nessa podcast, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Segundo recadinho, segue a gente no Instagram, Embarque Nessa Podcast, ou se você prefere somente ouvir, procura a gente no Spotify, no Deezer, que estamos por lá. É isso aí. Deixe sua sugestão, esteja com a gente interagindo aí nas redes sociais e interagindo com os nossos convidados, né? Fazendo os comentários, inclusive, a cada vídeo postado. A gente com certeza vai ficar muito feliz e compartilhar com eles também. E assim, os convidados eles ficam muito felizes também com toda a repercussão, eles entram em contato com a gente, então isso é muito bom. O convidado de hoje eu falei que é muito especial, porque ele é natural de Recife, Pernambuco, para alguns é filho de Margarida e João, casado com a Sandra, pai do Rafael e da Amanda, avô da Sofia e do Felipe, um avôzão que a gente vê pelos stories, pelo Instagram. Para outros, ele é advogado, administrador de empresas, que sempre atua muitos anos no transporte, é consultor, enfim, ele tem um currículo impecável. Gestão empresarial, educação, passo pela área também, educação, área de saúde, também tem atuado, não é só transporte não, aí por aí vai, né? Sim. Fora isso, é conhecido pelos seus anos de experiência aí marcantes em Pernambuco, mas em vários lugares no Brasil, especialmente também ali em São Paulo, oportunidades no setor de transporte até fora do país. Ele é curioso, hein, gente? É curioso. Toda hora você senta para conversar com ele, vem história. E hoje ele é o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe, a FETRALSE. Já esteve também à frente da presidência do CETRANSP, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju. A gente brinca que é o presidente dos presidentes, presidente do Conselho Regional, que aí vai dirigir as unidades do SESC Senat de Alagoas e Sergipe. Enfim, vamos deixar ele falar um pouquinho também dele. Seja muito bem-vindo, presidente Alberto Almeida. Bom estar com vocês aqui. Esse título de presidente às vezes tira o nome da gente, né? Porque você vai para os lugares e chama de presidente, mas na verdade a gente não assume um cargo desse de presidência ou de gestão ou de comando, a gente só faz mesmo agregar. O papel nosso é tentar reunir aqueles que estão ligados à federação, ao sindicato, né, que são as empresas ou os sindicatos no caso da federação, para buscar a solução para os problemas principais e comuns, buscar alternativas, ter acesso àquilo que individualmente uma empresa ou uma entidade não teria. Então, esse é o papel, né, ali dessa reunião, que seja na presidência da federação, na presidência do sindicato, no Conselho Regional do SESC Senat, onde se reúne ali 2 ou 3 estados para que você possa tocar e tem uma possibilidade de tocar com mais atenção, mais próximo. Senão nós somos, no SESC Senat, nós somos em 175 unidades no Brasil. Se a gente não fatiasse isso, a gestão disso aí ficaria muito difícil. Mas o papel nosso é esse. Mas aí esse nome presidente, a gente tem que se afastar um pouco dele para que a gente volte a ter o nome, né? A gente passa a vida todinha, né, dizendo, não, meu nome é que é o meu patrimônio. Ele não vai me dedurar, gente. Não, mas claro, eu vou sim, claro. Né? E aí, até um dia desse, a presidência do sindicato eu assumi, mas agora quem é a própria Raíssa Cruz, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte aqui de Aracaju, e tem feito um espetacular trabalho. Eu fico super satisfeito e orgulhoso, porque ela conseguiu fazer em 2 anos, 1 ano e meio, que eu não fiz em 10. Então, assim, foi muito boa aí a chegada dela. Mas essa a presidência ou o comando de uma entidade, ela tem esse papel e é gratificante. E ali aqui se aperta um pouco, mas é muito gratificante. Seja bem-vindo, viu, presidente? Gente, eu brinco com isso porque logo no início do trabalho aí com o Alberto, eu tinha essa dificuldade. Ele brincava assim, eu não gosto que me chame de senhor. Não me chama de senhor, é que um chama ele de doutor, o outro chama de senhor, e eu sempre costumava chamar de presidente. Aí ele não me chama de senhor, aí eu, presidente, então vai ser presidente. E ficou essa brincadeira que às vezes até as pessoas, né, conhecem. Na hora de eu apresentar ele, eu falo, esse aqui é o presidente. Esse é o presidente. Esse não é o Alberto Almeida, é o presidente. É um apelido. Virou um apelido carinhoso.
Só que legal, porque parece que traz uma referência a um perfil que a gente, inclusive, admira muito. Não adianta você nem negar isso. Você sabe que a gente reconhece e admira, que é um perfil de liderança. É aquele perfil do líder que ele sabe tudo aquilo que ele pede para ser feito, ele já sabe como fazer. Mas ele distribui bem ali as atividades, delega isso, confia nas pessoas, impulsiona as pessoas. Então, é uma característica de presidente, independente, né, de presidir a instituição. Mas a gente vai retomando o nome, né? Vai passando a presidência, as pessoas vão assumindo. Então, a minha pergunta é, então, como é o Alberto antes de ser conhecido por presidente, por estar nesse mundo dos transportes, dos negócios? Me fala um pouco sobre você. No início da minha vida, meu pai morreu muito cedo, né? Então a gente teve que se virar, teve que se mexer. Então fui cuidar de cocheira, de amarrar vaca, cortar capim, e aí fui crescendo, fui auxiliar de cartório. Mas a vida não dava tempo, a vida não deixava com muito tempo para pensar. Você tem que fazer isso tudo, tem que estudar, tem que cuidar da sua família. Minha mãe viúva, com 4 filhos, eu e mais 3 meninas, então a gente tem que correr, mas sem esquecer de que se a gente corresse somente e não estudasse e não procurasse crescer, a gente logo estaria ali com um problema sério. E aí saímos do dia a dia, fui fazer administração, depois fiz direito, e aí fui buscando alternativa. Sempre, né? Em Recife? Sempre, no começo da vida, sempre em Recife, né? Na região metropolitana, Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, região de lá. Mas voltado para formação e ainda preparação. Foi quando eu fui trabalhar no sindicato das empresas de transporte, né? E ali me deu uma luz, e depois passei para as empresas. Fui trabalhar na Real Alagoas, uma empresa forte de Pernambuco, né? Que tem até aqui, na Itamaracá, um grupo muito forte, com um nome internacional. E foi me dando a experiência e eu fui criando cultura. Foi quando eu recebi um convite, já lá na frente, depois de ter trabalhado no grupo Chuamba, de estudo como funcionário, recebi um convite para a gente abrir uma empresa, comprar uma empresa em São Paulo, um grupo Nieri Chaves, o Grupo Chaves, e fomos para lá. E aí passamos para São Paulo, passei lá 4 anos e meio na área de transporte de São Paulo. Depois voltei para Recife, porque a saudade bateu, meu filho voltou, minha esposa sentiu a queda da distância, né, a pressão da distância, e aí foi como começou a vida mais direto na atividade empresarial. Locadora de transporte público, locadora de veículos, fretamento, e aí foi quando veio a oportunidade de vir para Aracaju. E aí eu disse, não, de todos que tinham lá, disse, rapaz, eu vou. E peguei minhas coisas e vim para cá, e isso foi em 3 de agosto, 22 de julho de 2013. Né? Começamos a operar aqui em 3 de agosto de 2013 e aí ficamos. Isso aqui é apaixonante, a terra aqui apaixona, a terra aqui puxa a gente, as pessoas daqui, elas colam, né, a gente aqui na terra, porque afagam, acolhem, né, instigam, né, insultam, né, então estimula. É um equilíbrio, né, provoca. Então estimula você buscar e estar sempre atento, estar sempre buscando alternativa, né? Mas um povo que é muito atrativo, mesmo nas dificuldades, mesmo naqueles momentos ali onde você tem um problema, é um problema onde você consegue sair dele ou trabalhar ele, porque tem sempre apoio, tem sempre alguém. Tem sempre um ambiente, tem sempre uma situação que lhe favorece. E quando chegou ali em 2013, gente, eu lembro que eu sei a data do seu aniversário, é logo depois do meu, 29 de julho, meu 28 de julho. Ali, a chegada em Aracaju foi o presentão, né? Para aquilo que ele costuma chamar de Aracaju de o centro do mundo. Acho muito legal e muito carinhoso, inclusive pra gente, né? Aracajuano aqui, ser considerado assim. E veio com toda a bagagem, toda a expertise, os desafios que já viveu, como você bem colocou ali, sendo o novo homem da casa, né, logo quando seu pai faleceu, e veio aqui num momento desafiador, de começar ali uma empresa, né, no setor de transporte. Conta um pouquinho pra gente esse desafio, reinventar aí, né, a história do Alberto. Eu me lembro que a doutora Georlise Teles, na época da secretária de transporte, fez o convite a algumas empresas e terminou a gente vindo para cá para poder tocar. E chegamos aqui no meado de julho para começar a operação no dia 5 de agosto. Começamos no dia 3, no sábado.
Mas foi uma correria, foi uma pressão, porque nós não podíamos começar com ninguém na empresa trabalhando clandestino, então começamos com uma empresa de transporte aqui, que era uma empresa que operava em Pernambuco, e aí todo mundo que entrou foi selecionado, foi qualificado, foi tratado e foi registrado. Isso no intervalo de 8 ou 10 dias, onde nós fizemos uma seleção que era 24 horas por dia, eram 3 turnos, 24 horas por dia ali para poder atender. Mas foi difícil, muito difícil, foi trabalhoso, rapaz, louco que aparecesse de novo, porque foi muito bom, né? Você viu o resultado, você ia dormir ali ou ia encostar a cabeça no travesseiro, e quando você olhava para trás, você viu o que aconteceu, você acordava as pessoas que estavam lá produzindo. Isso foi andando, foi muito bom. Isso é só um dos episódios, né? Que é aqui. Um dos episódios, é isso aí. Presidente, você falou desse cuidado, né, do setor como o SESC Senat, uma iniciativa, uma instituição como o SESC Senat, ter gestões, conselhos, presidências, né, distribuídas pelo Brasil para poder dividir ali realmente a gestão, não é nem só a atribuição, mas a gestão disso. E estamos falando do SESC Senat, uma instituição grande de educação, de saúde, enfim, para o trabalhador do transporte rodoviário. Pensar aí a federação. Pelo Brasil, nós temos distribuições, né, seja de sindicatos ou federações distribuídos, sindicatos unidos para fazer andar ali o serviço de transporte. Qual a responsabilidade dessa instituição frente aí ao transporte público, falando de transporte público coletivo? A federação ela não tem um papel de tratar individualmente as empresas, né? Esse papel é do empresário, mas ela tem a responsabilidade de trazer para o universo dessas empresas a informação, o conhecimento, tem um papel de induzir ou favorecer ou colaborar com as decisões nacionais através, no nosso caso, da Confederação Nacional de Transporte, da CNT e da NTU, que é uma associação que está colada com a gente também. Então, o nosso papel é ir buscar nessas entidades a informação e levar para essa entidade as dificuldades que as empresas passam, os sindicatos passam, os setores passam, para que se possam criar soluções, né? Estamos passando pela pandemia, a CNT, através de alimentação das informações pelas federações, sindicatos e empresas, conseguiram trabalhar nacionalmente junto aos governos do estado, do governo federal, e aí isso se multiplicando para os estaduais e municipais, começar a trabalhar as soluções. E se não fossem essas soluções, as coisas teriam sido muito pior. Então, o papel da federação é levar o cenário de dificuldade ou de inovação que se tem nas regionais e tratar isso lá na confederação e no ambiente nacional e trazer para cá, para esse ambiente, solução, possibilidades e tendências, né? A cada momento, nós estamos tratando agora com muita força a alternativa de redução de emissão de poluentes. Isso não é um movimento local, isso é um movimento nacional, mundial, e onde a gente tem que buscar essa informação. E às vezes a gente aqui na empresa, isoladamente, não consegue acessar. E o papel da federação, das uniões, dos sindicatos, das associações como um todo, é compartilhar esse conhecimento para que possa evoluir, para que possa melhorar, para que possa se mudar e se adaptar ao que se precisa fazer. Legal. Aí essa figura aí de gestor no sentido regional, fazendo essa conexão aí de ideias, iniciativas nacionais para a gente fazer meio que um funil, né, para potencializar o local, agora fazendo um parâmetro com o gestor pontual local. O gestor ali que precisa está extraindo o que vem desse funil maior, nesse guarda-chuva, e está se movimentando enquanto empresário e, ao mesmo tempo, com essa visão pública, né, de prestador de serviço público também, para desenvolver o serviço. O que você traz assim, para a gente de expertise, de vivências que você já teve e ver assim, o resultado no seu dia a dia? O transporte público ele é uma economia dirigida, né? Ele é preso ali, ele não estabelece o seu preço, ele não se adapta àquele momento da economia. Ele tem ali uma relação com o gestor local, né? E presta um serviço para a população. Então é preciso que ele esteja sempre atento, né, o cenário local, que nós temos, tem operação aqui, operação em Recife, operação em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mas são cenários diferentes, são ambientes diferentes, então a gente tem que estar atento
estar atento àquilo que acontece, às possibilidades de implantação, de movimentação, das dificuldades que se tem ali e das alternativas para se ultrapassar essas dificuldades, para poder você andar. Então, receita daqui não é a mesma receita que se aplica em outro canto. Agora, essas receitas todas, conhecendo elas, é possível que a gente consiga trazer uma solução, trazer um remédio mais adequado. Mas é uma dificuldade grande. O setor do transporte vive ainda uma dificuldade bastante acentuada, porque é um setor que é público, ele é reconhecidamente como direito, né, social, e isso não está ainda na política de financiamento dele. Não está ainda como a educação está, como a saúde está, né? Quando se fala em transporte público, ainda se tem um meio termo ali da relação privada com o financiamento público, e aí isso ainda não está bem esclarecido na maioria das cidades, para que a população, para que o gestor, para que o empresariado ande entendendo. Isso é um direito social, isso é uma obrigação do município, do Estado, da União. A prestação de serviço ela tem que ser equilibrada para que se possa prestar um bom serviço. Essa história toda ainda precisa ser mais tratada e mais diluída na sociedade como um todo. E a gente tem buscado, né? Você vê o professor que esteve no episódio anterior com a gente, o historiador Claude Franklin, né? Claude Franklin. O nome dele é super diferente, gente, Claude Franklin. E o Alberto já tinha chegado um pouquinho antes, teve até uma oportunidade, a gente percebendo, assim, como se evoluiu o transporte, quanto o transporte era significativo, por isso ele foi originado, transporte público coletivo, por isso originado, mas como enfrentou desafios para ele evoluir, mas o que é chave, um pouco que você falou, tipo, ele, inclusive nesse episódio, é que ele não perdeu a essência, ele estava ali desde o início e até hoje, né, buscando ser universal, ser democrático, ser inclusivo, enfim, eu acho que acaba sendo um peso forte para um empresário de transporte. Imaginar, eu estou com uma responsabilidade, uma empresa, um produto aqui, meu negócio, ele está relacionado com vidas, ele está relacionado com o desenvolvimento da cidade, né? Ele está relacionado com a conexão que as pessoas vão criar na cidade. Isso aumenta a responsa, não é isso? É verdade. E o papel dele, o professor falou muito bem, ele comentou da história do transporte coletivo, e aí ele fala da cultura, né? O papel de favorecer a cultura, de misturar, de acessar. E aí você começa a multiplicar isso, porque o transporte público, diferente do passado, ele leva para os pontos de interesse, ele leva para a educação, como a sua faculdade, a sua escola, o seu curso técnico, normalmente não está ao lado da sua casa, ele está lá na frente, então você precisa ir para lá, você precisa do lazer, você precisa da saúde, você precisa da educação, então você precisa trabalhar. Então ele é o elo de comunicação, ele é o corredor, é o canal onde leva as pessoas para aqueles pontos. E aí você pega lá, entra no ônibus lá 50 pessoas com características diferentes, com interesses diferentes, com situações daquele momento diferentes. Com destinos diferentes, que vão descer em pontos diferentes. Exato. Mas assim, cada um com o seu dia. Hoje meu dia está dessa forma. Sua história, sua dor. E isso começa a criar ali uma mistura, né? Uma percepção de todos com todos. E aí é muito importante, eu acho que o transporte público, existe histórias que se contam no Brasil todo, onde se casa no transporte público, onde se faz aniversário, onde se relaciona. Então, o transporte público é uma ferramenta de locomoção, de transferência de pessoas de um lugar para outro, mas também é de socialização, é de união, é de parceria. As pessoas que circulam por muito tempo naquela linha se conhecem, né? Se tratam pelo nome. Você já até comentou de algumas histórias, né? Recife tem muito isso também, muito. Né? Mas você tem aqui também, as pessoas esperam o ônibus, né? Meu motorista não veio hoje por quê? Não, hoje é o dia da folga dele. Exato. Então as pessoas já começam a compartilhar isso e eles com seus passageiros. Tem gente aqui que fica, não, hoje a motorista, porque tem a motorista mulher, cadê a motorista, né? Que não veio hoje. Não, aí tá na outra linha. Aí, cadê meu motorista hoje? Isso é muito legal. E isso me lembrou até no período da faculdade, eu já tenho 18 anos de formada. Eu vinha do interior, chegava aqui e sempre era no mesmo horário. Aí eu andava com aquelas pastas gigantes de desenho. Aí o motorista, ele, não, eu reservo aqui pra você. Ele Ai, que legal. Que bom, não criando perdi ali a ônibus, afetividade. E aí, além disso aí, um braço, né, uma das atividades do transporte público é locomover, entregar você ao seu ponto de trabalho.
Isso tem uma importância muito grande porque foi mudando-se ao longo do tempo e o transporte público era um diferencial, era um separador, né, da dificuldade de se empregar, porque o custo da passagem era alta. Então as pessoas que tinham suas empresas selecionavam aqueles funcionários que estavam distantes, que não podiam chegar, e davam privilégio àqueles que tinham transporte público. E aí a coisa foi avançando. Hoje você tem a unificação das tarifas, a integração, e deixando todo mundo na mesma condição. Eu moro um pouco mais longe, mas eu me desloco com o mesmo tempo e com o mesmo custo que as pessoas que moram mais perto, né? Então aquela procura de morar ao centro, todo mundo ali, porque precisa estar perto do trabalho e tal, isso foi diminuído. Por quê? Porque o transporte público deu a condição de eu estar mais afastado e ter condições de chegar. Mas volto a dizer, é preciso que essa consciência, né, essa visão de que o transporte público é prioritário porque ele afeta por diversas alternativas das pessoas, para dar a condição do transporte público crescer, priorizar. Vamos priorizar o transporte público. Priorizar nas vias, no acesso, com infraestrutura, com tecnologia, porque ele atende a 75% das pessoas que se locomovem na cidade diretamente. Indiretamente é quase 100%. Né? Porque quem não pega o transporte público se alimentam e se satisfaz com serviço que outros que pegam o transporte público lhe servem. Bacana. Eu tenho uma perguntinha. E quais os desafios do setor empresarial focado no transporte? Hoje, né? Previsto para esse ano, por exemplo, nos próximos anos. Nós estamos na fase de transição da visão do que é o transporte público para a divisão da necessidade de valorização, de priorização dele. Então o desafio é fazer com que essa transição, que essa visão, que essa política voltada para favorecer o transporte público se agilize. Então o desafio é fazer com que isso aconteça mais rápido, fazer com que isso aconteça de forma mais aberta, né? Para que quando se pensar numa faixa exclusiva para o transporte público, não se faça isso com um certo incômodo, e não com satisfação. Eu estou dando a faixa exclusiva porque ali anda muita gente, e eu mesmo que não uso, ainda me favorece, porque ainda deixa a minha faixa cá em condições de utilização. Então nós estamos na transição, né? Saindo de uma fase para outra. Esse é o principal desafio do empresário que está tocando o transporte público. Fazer com que essa cultura seja contínua, né? Uma crescente, né? É que seja o inverso, seja a minoria pense assim. A minoria pense diferente, pense de forma oposta. E a maioria pense normalmente. Eu não entendo como é que eu posso achar ruim que eu vejo um corredor onde ele está lá, os ônibus circulando, e eu estou no meu automóvel, de forma tranquila, como o professor falou, né? Eu podendo escolher horário, podendo escolher local, eu não vou transitar naquela via porque tem um problema lá ou porque lá é um trânsito mais pesado. Eu posso se deslocar dali e fazer um outro itinerário. Uma paralela. No meu carro, né? Então, essa visão. No momento que a gente tiver a maioria pensando dessa forma, aí a gente ultrapassou essa casa. Pensando que o transporte é coletivo, leva a maioria, vai me dar fluidez também, mesmo que eu esteja no meio individual. Legal. Como o nosso tempo é curtinho, gente, antes da gente encerrar, a gente precisa pegar um pouquinho, porque se a gente não conseguir fazer isso hoje, vai ser difícil de puxar ele para voltar aqui, que essa agenda é muito disputada. Mas ele comentou, do Alberto, que no início aí, ele comentou rapidamente que tem 2 universidades aí, né? 2 faculdades, no meio desse vulco-vulco de o novo homem ali da casa, meio dos irmãos, já casando novo, enfim. Conseguiu ter 2 formações e esse fluxo de trabalho já acontecendo novo. E aí tem histórias curiosas dele, que eu acho legal ele encerrar comentando, trazendo pra gente aí algum fato curioso. E um dos fatos curiosos que eu gosto de ouvir dele, e inclusive da Dona Sandra também, que a gente ama, se ela estiver aí assistindo, já sabe aí, que tá no nosso coração, a figura do Alberto com essa cabeça de empresário que estava ali lidando com funcionários, com um mundo de pessoas, um sistema como esse de transporte, mas era aquele cara que dentro de casa estava ali ajudando nos serviços de casa, nos filhos, nas crianças, a preocupação das necessidades da família. E eu acho que essa empatia familiar acaba sendo muito significativa para alguém que atua num serviço como esse do transporte. É verdade, pessoal. É uma atividade muito dinâmica, né? Então você tem uma atividade que a toda hora está requisitando coisa diferente.
você não tem nenhum dia de transporte que seja igual ao outro. Pelo menos semelhante. Não tem. Então precisa estar muito ativo. Então se você não começar a se policiar para poder dar conta da sua relação, eu casei com 21 anos de idade, eu e minha esposa, nós somos casados até hoje, nós vamos completar agora 39 anos de casados. E casalzão, gente. Casamos, tivemos filhos 4 anos depois, então com 26 anos a gente estava tendo o nosso primeiro filho. E naquela época não tinha muita conversa, não tinha fralda descartável. Não tinha fralda descartável, era na mãozinha. Né? Então eu, antes de dormir, eu lavava as fraldas, ia dormir correndo para poder passar antes de sair para trabalhar, porque minha esposa tinha feito cesárea e ela não podia se esforçar. E a menina que trabalhava lá em casa, eu acho que ela via a bronca. No dia seguinte que a Fernanda ela se mandou. Então passamos ali uma fase apertada. Mas isso nunca foi problema para mim, não. Ainda hoje, eu tenho o hábito de passar minha roupa. Então, se alguém passa lá em casa, principalmente quando eu estou só aqui em Aracaju, e aí quando eu vou sair, eu tenho uma preocupação e vou passar minha roupa. Se eu for almoçar em casa, eu passo minha camisa. Mas é hábito lá do passado. Então, a preocupação com o cuidado da família. E olha que eu ainda não consegui fazer, não fiz tudo que eu deveria fazer, porque minha mulher é uma guerreira e fez muita coisa, e cuidar da família, cuida até hoje da família. Né? E eu vejo hoje com meus netinhos. Né? Então, eu vi tudo que a gente fez lá atrás. Meu filho hoje é um pai, assim, que é impressionante. Eu não sei onde foi que ele aprendeu aquilo tudo. Porque é um paizão. Ele tem um exemplo. Cuida de 2 filhos e vai-se embora pra praia com 2 filhos e um cachorro e volta com todos eles. Volta com todos eles. A impressão que eu tenho é que se eu fosse com essa turma toda pra praia sozinho, minha esposa não fosse, alguém ficava. Ou um dos meninos ou um cachorro. Então, assim, essa preocupação familiar, ela é necessária. Isso é que dá a gente o sentido da vida. Sim. Né? E aí vai impulsionando, né? O mesmo cedo para isso da família é o mesmo cedo que chega lá na empresa e toca tudo, olha tudo. Lá curioso, gente. Na faculdade, eu fiz Direito já em 2007, já estava com os compromissos da casa, então eu só tinha como estudar de madrugada. Então eu acordava às 4 horas da manhã, uma aguinha fria nos pés, e estudava 2 horas para poder sair para trabalhar às 6. Mas isso teve gente que fez muito mais que isso. Na faculdade tinha gente que não tinha nem tempo de se encostar. Então eu sempre achei que isso aí era o mínimo que eu podia fazer, né? Para passar, eu não tinha tempo de desperdiçar um semestre, nenhuma aula. Mas isso é natural de quem precisa, e de quem quer correr e tem a obrigação de fazer isso, e que tem uma família para dar conta. Né? Ai, muito bom, presidente. Vamos ter que despedir, né, Bi? Isso. Infelizmente. Sabe o que eu lembrei? Eu já te chamei de Richard Gere. Lembra? Ele parece muito comigo. Eu também acho. Gente, olha, muito carinho por esse entrevistado. Nosso líderzão, paizão, assim que a gente ama. E a gente deseja muito sucesso. Que muita gente ainda tenha a oportunidade de aprender mais com ele. Ter a oportunidade de passar ainda muita coisa pra gente. A gente quer e precisa disso. E que você tenha muito sucesso em tudo que você faz. Eu sei que é engraçado que ele fala isso muito comigo. Eu gosto de mudança, eu gosto de coisa nova. O que tem pra fazer? O que tem agora? O que tem? O que tem mais? Ele sempre, numa reunião, a última palavra é: e aí, o que tem mais? Então, é sempre impulsionado a novos sonhos, novas realizações, que desejamos sucesso aí para todos esses sonhos que inquietam essa mente. Fabiana, muito obrigado. Presidente, Raíssa, muito obrigado. Estou à disposição sempre. Chamou, eu tento também. Tá bom. É isso, gente. Esperamos você na próxima, que vem aí um baita episódio, o próximo, né, Bi? Isso. Até o próximo. Gente, um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.